Neste vídeo, nós faremos uma análise do episódio 5 da primeira temporada de Suits, Homens de Terno. Tudo isso à luz da análise econômica do direito. Pela análise econômica do direito, os profissionais trazem para a resolução do processo o aparato técnico da economia. Na série se ouve falar em acordos milionários, por exemplo, que está sendo fechado, e da corrida contra o tempo para se fechar esses acordos. A escassez de recursos com que tanto se preocupa a economia também é uma preocupação do direito. No judiciário brasileiro, existe o foco não apenas no recurso financeiro, mas existe também a racionalização em vários aspectos. São muitos processos para serem solucionados, por exemplo, para uma quantidade reduzida de servidores. No episódio, então, percebe-se 3 negociações entre partes, mas apenas uma delas provocou o judiciário, produzindo assim uma economia desses recursos que são escassos, conforme comentamos. Na série, ocorre um acidente de trânsito envolvendo o veículo de um advogado e o veículo de um taxista. O advogado procura o taxista para fazer um acordo e o taxista não concorda com esse acordo. Ele diz que sofreu uma dor emocional e que irá defender-se pessoalmente na justiça. Então, o processo segue para o tribunal, foi para o tribunal. A partir desse caso, então, desse acidente envolvendo esses 2 veículos, nós vamos analisar alguns aspectos da economia relacionada ao direito, alguns aspectos da análise econômica do direito. Primeiro, o respeito ao princípio do juiz natural. A gente nota que no episódio houve o respeito ao juiz natural, porque o processo, ao ser direcionado para o tribunal, ele foi distribuído aleatoriamente e não foi direcionado para um juiz X ou juiz Y. Houve também uma duração razoável do processo. O processo ele foi posto em pauta em pouco tempo e também chegaram rápido a uma conclusão, chegaram rápido a um acordo. O princípio da isonomia, sim, o princípio da isonomia também esteve presente, porque tanto o advogado quanto o taxista, eles puderam levar a sua causa para a apreciação do judiciário de igual forma. Ambos tiveram a mesma oportunidade. A avaliação das chances de êxito e os riscos da derrota. O taxista, ele esteve o tempo todo muito confiante. Por isso, ele não quis fazer um acordo. Ele confiou que era um grande conhecedor das leis e, por isso, ele não analisou os riscos da derrota. Um outro aspecto que se deve analisar sob a luz da análise econômica do direito é a mediação e a conciliação. Um aspecto muitíssimo importante para a economia, para a resolução de processos de forma eficiente e econômica. Então, eles se revelam como meios alternativos para se solucionar litígios. E na série também, nesse episódio, nós percebemos a mediação e a conciliação. Entretanto, essa conciliação se deu depois que o taxista foi convencido de que ele poderia perder. Então, ele teria que pagar os honorários advocatícios, então ele decidiu fazer um acordo. Mas nota-se, ainda assim, a presença da mediação e da conciliação entre as partes.
Um outro aspecto bastante interessante na análise econômica do direito e que está presente na série é o uso da inteligência emocional. Ou seja, a uma determinada altura, o advogado afirma que ganha a vida aprendendo a ler pessoas. E isso, para a resolução de qualquer processo, de qualquer demanda, é muito importante que as partes saibam entender, compreender o lado umas das outras. Por fim, a gente conclui, através da série, que a análise econômica do direito é um método importante de que dispõem os operadores do direito para solucionar os conflitos de maneira mais eficiente, para a resolução de processo, das demandas, da forma mais eficiente. Então, tudo isso pode ser feito, pode ser racionalizado através do uso, do emprego da análise econômica do direito.